Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimache e aqui eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Que significa o quê? Uma viagem que caiba no seu bolso, que você consiga pagar. Então, no tema da live de hoje, nós vamos falar o que fazer para achar o destino barato para viajar para o exterior. Por incrível que pareça, essa é a 13ª live número 13. E ainda tem gente que me manda perguntas, que ainda tem dúvidas, achando que viajar é caro, que é uma coisa para quem tem muito dinheiro, para quem é rico. Por isso eu quero te explicar nessa aula, para você que tem dúvidas, como por exemplo, como que eu sei se o destino que eu tô indo é barato ou não, né? Porque é uma das perguntas que mais aparecem. As passagens para lá são muito caras. Então significa que o destino em si também é? Ou então, o que faz um destino ser barato? Né? O que torna com que ele seja barato? O que faz com que ele seja barato? Será que existe alguma forma fácil de saber se o destino é barato antes de ir para lá? A verdade é que sim. E eu vou te mostrar. Mas antes, quero deixar bem claro aqui que eu não vou detalhar todos os destinos baratos para viajar. Não vou, até porque senão ficaríamos horas aqui falando sobre todos os destinos no mundo que são baratos para viajar. Também não vou te trazer roteiros prontos com valores fechados, quanto que custa, pega aqui essa viagem, vai para país tal nesse valor. Não vou te falar isso aqui também. E não vou te dar nenhuma indicação sobre pacotes de viagens ou passeios prontos, nada disso, né? Então, só para deixar bem claro que eu não vou te trazer esse tipo de informações nessa live, combinado? Porque existem algumas coisas que deixam o país barato, sim. Normalmente não é a passagem, o que torna o país, a tua viagem barata em si, né? E normalmente não é a passagem. Porque, como eu já falei aqui, também já mostrei na planilha de organização de viagens, a passagem normalmente corresponde a 50% de todo o gasto da sua viagem. Então, normalmente a passagem não vai ser o que vai baratear a sua viagem em si para o país que você decidir ir. Porque às vezes as coisas nos destinos são muito baratas, mas aí você pode acabar também perdendo em conforto e segurança. Sempre tem que ter o equilíbrio entre essas duas coisas, porque você pode, tá super barato, tipo, reservei esse hotel aqui e tal, e aí depois você vai ver, ele é super desconfortável, é ruim, ou então não é nada seguro, né? Lembrando sempre das dicas de como escolher a sua hospedagem, como não levar golpe, como eu já levei em hospedagem. Se você não sabe ainda como fazer isso, corre aqui no feed, nas lives anteriores, que tem lá falando sobre isso, sobre como você deve procurar e escolher a sua hospedagem. Porque quando você entende o que é uma viagem barata, o que torna ela barata, o que faz com que ela caiba no seu bolso, fica muito mais fácil de você montar todo o seu roteiro, toda a sua viagem, de programar mais rapidamente ainda a sua viagem, né? Então, quando você entende o que é o barato na viagem, o que faz com que isso seja barato, vai ficar muito mais fácil de você planejar e organizar cada vez mais essas viagens. E também porque quando você sabe como e onde pesquisar, também facilita, né? Quando você já sabe qual que é um site seguro, o que você tem que pesquisar, o que torna ele seguro. Como eu falei das hospedagens, dos passeios, se você não sabe ainda, corre no feed, que tem tudo ali já, explicando bem certinho para você não ter problema. E você passa a entender, então, se aquilo realmente é barato ou não, né? O que tornou aquilo barato e se, de fato, ele é barato ou se só tá tendo um valor X lá e você tá levando em consideração só esse valor X. E pode ser que o valor em si seja o que torna a sua viagem cara, né? Porque, às vezes, se você analisar só aquele valor, só o quanto custou, é o que pode encarecer toda a sua viagem, né? No fim você pensa, arrasei, paguei barato nisso e tal. Aí você vai lá, era ruim, você teve que trocar, você teve que
por exemplo, um hotel teve que trocar, teve que pegar outro, em cima da hora a reserva era bem mais cara e tal. Então, é o barato que sai caro, né? Então, saber o que é o barato é essencial também. Mas o que acontece? Existem muitas, por exemplo, as passagens. Às vezes a gente pensa assim, vou para tal lugar porque é barato. Só que a passagem para aquele lugar, aí você vai pesquisar, ela é super cara. Porque alguns países mais longe, por exemplo. Quando eu fui pro Egito, foi isso que aconteceu. A minha viagem pro Egito foi super barata, super em conta. Foi uma viagem que realmente valeu a pena, assim, no final das contas, tipo, o custo total dela foi muito barato. Só que a passagem eu paguei 3 mil reais. Então, se você analisar pela passagem, não é uma viagem barata, né? Só que é um destino, olha só, lá no Egito, tipo, a gente teve que fazer 3 conexões, é longe. Então, no fim das contas, a passagem foi o mais caro, mas o destino em si era muito, muito barato, compensava muito, fora que é um destino super legal, né, que todo mundo deveria ir. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, tipo, que às vezes o destino sim é muito barato, as coisas no Egito eram muito baratas, tanto pra fazer compras quanto pra comer, hospedagem, tudo era muito barato, mas a passagem pra ir até lá era bem mais cara do que você ir, às vezes, até pra Europa, né, porque você consegue passagens mais baratas que isso indo pra Europa. Então, ou para o Chile, por exemplo, para a Argentina, para a Colômbia, é bem mais caro que isso, mas o país lá realmente é muito barato. Então, aí que gera o equilíbrio, o que torna essa viagem barata, né? A passagem foi cara, mas o resto da viagem foi super barato. Então, o destino é barato, mas a passagem não. A viagem para a África do Sul também. A passagem, ela... não me lembro quanto que foi. Eu acho que foi uns 1.800. Também não foi uma passagem assim muito cara, mas também não foi uma passagem super barata, também foi promoção. Mas o destino também é barato lá. Então, o que acontece? Os destinos tipo na África, Ásia, que são bonitos e baratos, porém a passagem encarece um pouquinho, né? Já a viagem para o Chile e para a Argentina, por exemplo. O Chile e a Argentina, os custos lá de hospedagem, alimentação, essas coisas assim, eram mais parecidas com o Brasil, por exemplo. Era fácil de você comparar com o que a gente tem aqui. Tipo, se você sai para almoçar, era mais ou menos o mesmo valor, a janta, tudo, a hospedagem também era mais ou menos o mesmo valor. Só que a passagem foi bem barata. Eu paguei 860 reais para os 2 destinos, saindo de Curitiba, que é uma cidade super perto da minha cidade. Então, o que acontece? Foi uma viagem super barata, porque o custo de lá era parecido com o daqui, então não foi mais caro, foi mais ou menos a mesma coisa. Algumas coisas eram, sim, um pouquinho mais caro, mas basicamente a mesma coisa que aqui. E a passagem foi super barata. Então, essa sim foi uma viagem barata que coube no bolso, simples de fazer rapidinho, porque a passagem foi barata e o custo da viagem não foi tão alto. Foi mais ou menos o que a gente gastaria aqui para sair jantar, para de repente ir para outra cidade aqui e ficar num hotel. Então, era mais ou menos o mesmo custo. Então, essa foi uma viagem que foi, digamos que, todos os quesitos barata. Diferente, por exemplo, do Egito, um pouquinho da África. A África do Sul tinham alguns passeios que eram mais caros, assim, mas no geral a cidade era barata. Era tudo em conta, assim, mais baratos que aqui. Vamos comparar, assim, então, agora com o Chile e com a Argentina, que eram mais ou menos o mesmo preço. Então, era mais barato que aqui. Mas você pode estar pensando agora, não existe destino barato, é tudo caro viajar, se vai viajar para o exterior é uma fortuna e tal. Não, a verdade é que não, que como eu falei agora, como eu acabei de citar esses exemplos, existem muitos países que estão muito baratos para viajar hoje em dia, que sobrevivem, inclusive, mais do turismo, então o custo para viajar é bem mais barato. Ou então você pode estar me dizendo, mas se for barato é furada. Não, porque o que acontece? Existem países que estão com a economia
pior, né? A economia do país não tá tão boa, então faz com que a moeda dele seja desvalorizada, né? Então, o que acontece é que faz com que isso barateie o destino. Então, não é porque o destino é barato que é furada. Assim como a nossa moeda, por exemplo, está desvalorizada com relação ao dólar e o real, existem outras moedas que estão... O dólar e o euro, desculpa. Existem outras moedas no mundo todo que são mais desvalorizadas com relação ao real. Por isso que pra gente ela acaba se tornando mais barata. Por exemplo, quem tá lá nos Estados Unidos agora, tipo, não vou pro Brasil porque o Brasil é barato. Então porque a barata é furada. Não é isso, é porque a moeda deles está valendo tanto que com relação à nossa, para eles torna-se uma viagem barata. Então, não é porque é barato que é ruim, porque existem muitos destinos que estão muito baratos por causa disso, por causa da economia. Então, que compensam muito você ir, mas não significa que é ruim. Que, claro, existem muitos países que existe muita pobreza em meio a pontos turísticos, a beleza, mas isso já são coisas do mundo inteiro, que infelizmente é uma coisa que já tem em todo o mundo, então não torna um destino ruim com relação a isso. Ou então você pode me dizer agora, preciso pesquisar demais para saber se o destino é barato ou não tenho tempo. A verdade é que também existem outras formas de você entender se a viagem é barata ou não. Ou seja, se ela cabe no teu bolso. Porque muitas vezes o que é barato para você pode não ser barato para mim. Ou o que é barato para mim pode não ser barato para você. Então isso também depende muito do seu bolso, do que você pretende gastar com a sua viagem. O que você pretende, como você pretende tornar a sua viagem, como que você quer que ela seja. Que ela seja uma viagem de luxo. Se você quer uma viagem, ficar num resort, alguma coisa assim, com certeza o teu barato não vai ser o meu barato. Então, depende muito do que você quer para tua viagem. Então, requer pesquisa dependendo de você. Porque se você, vou escolher esse hotel aqui porque tá mais caro, não sei o quê, aí vai, então, de cada um. É você que vai tornar a tua viagem mais barata ou mais cara. Ou então, barato é igual a destino ruim. Como eu falei, não significa que um destino é ruim porque ele é mais barato. Porque tudo depende muito, algumas coisas dependem da economia do país, às vezes, como eu disse, a moeda é desvalorizada. Então, é isso que torna o país barato, mas não torna ele ruim. Existem países maravilhosos, que eu já vou citar eles aqui pra vocês, alguns exemplos deles, que são baratos pra você viajar. Como eu falei, o Egito. O Egito é um país super barato para viajar. Existem hotéis lá que custam até $1 a diária. Isso não é um destino caro. Só que daí, claro, como eu falei também agora, depende da viagem que você quer tornar. Quando eu fui pra lá, eu acabei ficando... depois que eu fiquei sabendo, o hotel que eu tava era 5 estrelas. Imagina, um hotel 5 estrelas. Foi um dos únicos que eu fiquei na vida. E eu paguei $50 a diária. Claro que também o dólar tava bem menos do que tá agora, né? Então, foi muito barato, né? Porque se a gente parar pra pensar, $50 num hotel, dependendo do destino, nossa, meu Deus, é muito barato. Só que existem hotéis que eu fui descobrir depois por $1, hostels e tudo mais. Então, aí depende mais de você do que do destino em si, mas não significa que porque eles têm hotéis muito baratos, porque eles têm... alimentação muito barata, que ele é um destino ruim. O Egito, por exemplo, é totalmente o oposto disso. Totalmente o oposto mesmo, porque é um país maravilhoso, tem muita pobreza, sim, tem muitas coisas ruins lá, sim, mas não é um destino ruim. Nossa, nunca, jamais, né? Eu recomendo todo mundo pra ir pra lá, toda e qualquer pessoa pra ir pra lá. E ele é super barato, então barato não é igual ruim. A gente tem a mania de associar isso, que tudo que é barato, então não é bom, né? Mas não é isso que acontece. Às vezes é só porque o país está passando por uma crise mesmo, que acaba fazendo com que aquilo barateie o turismo, né? E o turismo, às vezes, é o alvo do país. Então, eles barateiam e você consegue ir e eles vão conseguindo, com isso, recuperar a economia. Então,
qual seria o jeito errado de pensar isso, de pesquisar o que fazer para viajar barato para o exterior? É acreditar, principalmente, que o porquê das coisas no lugar serem barato, tipo, de acreditar que porque a passagem para aquele lugar é barato, então tudo vai ser barato. Né? Isso é um erro bem grave que a gente pode acabar cometendo, porque assim, como eu disse, existem passagens para Europa que você pode pagar até conseguir assim, mexendo com datas e tudo mais, você pode pagar até, sei lá, R$1.500 indo para Europa. Mas lá as coisas, claro que as coisas lá na Europa também são baratas, sim, mas o euro pra gente agora tá muito caro. Tá muito alto o valor do euro. Então, consequentemente, a Europa pra gente não está sendo um destino barato. Então, você pode pagar super barato na passagem e você vai chegar lá e pensar, nossa, agora arrasei, a minha viagem vai ser super barata e tal. Aí você chega lá e não é. Porque o que acontece? O euro tá lá em cima, tá nas alturas. Então, não vai ser barata a tua viagem só porque você pagou a passagem barata, né? A mesma coisa nos Estados Unidos. Que também você consegue voos para Miami, por exemplo, por 1.200, para Orlando, por esse valor. Aí você pensa, então agora minha viagem vai ser super barata, porque eu arrasei no valor da passagem. Aí você vai chegar lá, o dólar tá lá em cima. Tudo você vai pagar em dólar. Como que a tua viagem em si vai ser barata? Então, não é porque uma coisa na tua viagem é barata, a hospedagem, por exemplo, também pode ser um exemplo bem bom aqui, não é que tudo vai ser barato na sua viagem. Porque a hospedagem também depende muito do lugar que você vá. Alguns países têm sim a hospedagem muito barata. Então você vai olhar lá no Airbnb, nossa, achei esse apartamento aqui perfeito, do jeito que eu queria, super barato. Então toda a minha viagem vai ser barata. Aí depois você vai lá ver, a alimentação no lugar é um absurdo, os passeios são um absurdo. Então não dá pra se basear em um item, né, da sua viagem que foi barato. Então, nossa, minha viagem vai ser super barata. Que não é isso. Como eu também falei da minha viagem para o Egito, a passagem foi super cara, mas o destino em si foi super barato. Então, não dá para levar como base um item, né? Um item da lista da viagem. Também é um jeito errado não pesquisando sobre os lugares que você pretende ir. Como eu sempre digo aqui, é muito importante você sempre fazer uma pesquisa pelo menos básica do país que você está indo, para você entender um pouquinho cultura, a moeda, a língua, entender um pouquinho do país. Então, pesquisar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho, ver. Tem vários blogs já de viagem, tem o Traçando Rotas, que você consegue ver se os destinos são baratos ou não. Então, dá essa pesquisadinha rápida, tipo, quanto que custa ir pra lá, se sei lá, a alimentação lá é barata ou não. Então, pesquisar a cidade também, o lugar que você tá indo também é fundamental para tornar a tua viagem barata, no fim das contas. E também, o que é errado é não buscar as informações certas nos lugares certos. Eu já trouxe um exemplo aqui de informações básicas para vocês de um site, Boa Viagem, né? Que lá dá informações básicas, se você precisa de vacina, qual que é a língua e tudo mais. Então, se você não viu ainda, já confere lá. Pelo menos para ter essas informações básicas iniciais. Mas é sempre bom dar uma boa pesquisadinha no destino que você pretende ir, né? Antes de nós continuarmos, eu preciso tomar uma água, gente. Então, qual que é o jeito certo de fazer isso? Beleza, Mari, agora você falou um monte de coisa que eu não posso fazer. Mas o que eu posso de fato fazer? Você já deve ter visto ou ter escutado sobre aquela lista com os 10 destinos mais baratos do mundo para viajar. Por exemplo, um exemplo bem legal aqui que eu até falei para vocês que barato não significa ruim. A Indonésia. A Indonésia é um país super barato para viajar. Ficar numa das ilhas pode custar em torno de $40 por dia, gastando com alimentação, hospedagem e passeios. Por dia, $40. A mesma coisa é a Índia, né? Que também é super barato para viajar. $40 por dia você consegue comer, dormir e passear. Com $40 por dia.
Então, você pode até ficar surpreendido, né, com isso, começar a fazer as contas, $40 vezes mais ou menos quanto o dólar tá hoje. R$7 eu coloquei como exemplo aqui. Não, R$40 vezes 7 dias na semana, 280 mais ou menos, né, 7 dias, e o dólar hoje tá em torno de R$5,18, lamentavelmente. Então, 5,18 vezes 280, olha, para ficar 7 dias na Índia, você gastaria em torno de R$1.243. 7 dias viajando para a Índia ou para a Indonésia. Por esse valor, é realmente muito barato, né? Você deve estar pensando, tipo, meu Deus, eu preciso ir para lá agora. Só que aí você vai pesquisar a passagem aérea e acontece aquilo que eu falei para você. A passagem aérea, tanto para a Índia quanto para a Indonésia, é lá em cima o valor. Aí você já fica tipo, então. Mas é isso que acontece, esses destinos, às vezes, que são mais baratos, mas são mais longes, o destino em si é super barato. Porém, a passagem aérea tá cara. Então, saber colocar no equilíbrio o que você pretende gastar, quanto que você pretende gastar, pra daí sim fazer uma viagem barata da forma certa. Porque a primeira coisa que você precisa fazer para entender se a viagem é barata é saber se ela cabe no seu bolso. Porque, como eu disse, às vezes o que é barato pra mim não é barato pra você. E o que é barato pra você não é barato pra mim. Então, você tem que, primeiro de tudo, entender o que é uma viagem barata pra você. Pra mim, por exemplo, uma viagem barata é uma viagem que custa entre 3 e 5 mil reais. Já tiveram viagens que eu gastei mais que isso? Já tiveram, mas hoje, pra mim, uma viagem barata é que custe entre mais ou menos isso. Por isso, geralmente, eu começo pesquisando pelas coisas que eu sei que vão ser as mais caras da viagem. Se você ainda não sabe, tem os destaques aqui nos meus stories, mostrando toda a planilha de como que eu planejo isso e como que eu vejo no final todos os gastos que eu tenho na minha viagem. Como eu já falei, normalmente a passagem aérea ela tem um gasto de 50% no orçamento total da viagem. Então, a primeira coisa que eu vou pesquisar são as mais caras da viagem, ou seja, a passagem aérea. E também, me perdi, gente. Então, você precisa primeiro de tudo definir pra você quanto que é uma viagem barata. Quanto que você pretende gastar? Se você pretende gastar X ou Y, como eu disse, o valor que eu pretendo gastar numa viagem, o que é barato pra mim, não é o barato pra você. Então, você tem que decidir qual é o valor que você pode gastar na viagem e começar pesquisando a partir disso, né? A partir desse item, você começa a decidir, então, para onde que você vai, quais são os destinos que cabem no seu bolso, no seu orçamento, para você fazer essa viagem. Porque se você ficar até uns 7 dias, a passagem aérea vai ser os 50% que eu falei do seu orçamento. Mas se decidir ficar um pouco mais de tempo, esses 10, 15 dias, pode ser que, então, a hospedagem ocupe a maior parte do seu orçamento, né? Vai ficar um pouco maior até que, de repente, a passagem aérea. Então, a gente tem aqui 2 pontos muito importantes. Qual é o valor total que você pode gastar? E quando e quantos dias você pode ficar viajando, né? São 2 itens muito importantes. Quanto você pode gastar, qual é o valor que você tem para gastar e quantos dias você pretende ficar. Porque também a gente tem que ser realista. Não posso querer dizer, tipo, quero ficar 10 dias na Europa gastando 3 mil reais. A gente meio que sabe que vai ser meio difícil, né? Então tem que ser realista, você tem que entender o seu destino, o valor que você pretende gastar e o quanto tempo você pretende ficar. Claro que se você for ficar trocando hospedagem por trabalho, pode ser que você consiga ficar lá 15 dias na Europa com 3 mil reais. Tudo é possível, dependendo da forma que você pretenda viajar. É isso que eu quero que vocês entendam, que depende muito de como que você pretende viajar, como que você quer organizar essa viagem, né? O que você não pode abrir mão na sua viagem, por exemplo, se é luxo, um hotel super caro, ou então a alimentação nos melhores restaurantes todos os dias. Então você tem que entender o que é o caro, o que tá no seu orçamento, o que tá na sua lista de não posso deixar de fazer.
E para definir, então, no fim, o que vai ser, como que vai ser essa viagem. Mas esses 2 pontos são bem importantes, quantidade de dias e quando que você pretende ir, né? Porque o tempo que você... quando que você pretende ir também é bem importante. E o valor total que você tem para gastar nessa viagem, né? Então, são esses 2... Quando você tiver a resposta dessas 2 perguntas, vai começar a ficar muito mais fácil de você organizar em si a sua viagem, porque aí você vai ter certeza do destino. Porque já existem se você tiver vários destinos que você pretende ir, e você já tem lá quanto eu posso gastar, quantos dias eu posso ficar. Aí você já vai filtrando esses destinos. Tipo, esse, por exemplo, eu não posso começar agora. Esse eu vou mais pra frente. Ou então, esse vou deixar pra depois, pra quando eu guardar mais dinheiro. Ou então, vou diminuir o número de dias pra poder realizar esse sonho logo. E como que a gente pode começar isso agora? Né? Já começar a realizar esse sonho agora, então planejar tudo, decidir se o destino é barato ou não, se cabe no meu bolso ou não. A verdade é que para você iniciar o planejamento da viagem, você precisa ter o valor total que você pretende gastar, como eu falei agora. Porque não adianta você fazer um roteiro que custa 10 mil, se hoje você pode gastar só 5, né? Como eu falei, não adianta você querer viajar 10 dias, sendo que você vai ter 2 mil reais para gastar no total da sua viagem. Então, saber ponderar isso. E eu te falo isso porque muitas pessoas desistem de viajar porque não tem dinheiro agora, né? Só que as viagens que eles estão planejando, que acontece, são as que não cabem no bolso deles agora. É algo fora da realidade deles pro momento. Então, se você fizer um roteiro que custa mais do que você pode viajar, você tem 2 opções. Vou dar 2 opções ainda pra vocês. Adiar a tua viagem para ter mais tempo para juntar o valor que você pretende gastar na sua viagem. Ou então, trocar algumas coisas para realizar esse sonho agora. Como eu disse, para fazer com que essa viagem caiba no seu bolso, né? Como eu disse, dos 10 dias. Ou então, se você tem vários destinos já que você pretende ir, escolher um que caiba no seu bolso agora e deixar aquele mais caro para um pouquinho mais pra frente, né? Só que o que você tem que entender é que nunca você não deve desistir da sua viagem. Não desistir por causa do valor. Se ela tá cara, então guarda um pouquinho mais de dinheiro, tá um pouquinho acima do seu orçamento, mas é a viagem dos seus sonhos, então guarda um pouquinho mais de dinheiro para realizar ela, de repente, daqui uns 6 meses, né? Pensando em quando você for fazer essa viagem, uns 6 meses mais pra frente, mas não pensa, tipo, então desistir, porque eu já fiz isso também. Como eu falei pra vocês na outra live, eu fiz todo um planejamento de uma viagem, que era com todos os destinos que eu queria ir e tal. E quando eu fui ver, o valor tava, nossa, totalmente fora do meu orçamento. E aí eu falei, não tenho dinheiro pra viajar agora, não vai rolar. Quando der, eu vou. E aí foi que um dia eu decidi fazer um intercâmbio e deu tudo certo. Tô aqui agora ensinando vocês como não desistir da viagem de vocês, como eu fiz, porque às vezes você vai atrás de uma agência, pesquisa no lugar errado, no site que te traz os valores errados, mais caros e tudo mais, e aí você acaba desistindo do seu sonho, da sua viagem. Então, o importante é não desistir. Ou então, juntar um pouquinho mais de dinheiro, esperar um pouquinho, juntar um pouquinho mais de dinheiro para realizar a viagem dos sonhos, ou então adiar ela um pouquinho e começar por outra. Por essa daqui, vizinha, a segunda da lista, que tá um pouquinho mais barata. Ou então, tirar um pouquinho de dias, mudar um pouquinho o passeio que você pretendia ir. Tudo isso planejando e organizando para não desistir da viagem nunca. No fim dessa live, então, você vai ter que fazer as contas e ver o que é barato para você. O que é uma viagem barata para você? Se ela custa, viajar barato para você é gastar 3 mil numa viagem, 5 mil ou 10 mil. Isso é uma coisa que só você pode me dizer, só você pode saber o quanto você pretende gastar. E aí você vai fazer um plano para começar a separar esse valor por mês para guardar. Tipo, então uma viagem para mim barata é 10 mil, mas eu não tenho agora. Então você já começa a planejar, a ver como que você vai guardar esse dinheiro para já começar a fazer a sua viagem. Existem várias formas bem legais de guardar dinheiro. E uma delas é o desafio das 52 semanas.
Mas isso é assunto para outra live. Se vocês quiserem, eu trago ela aqui também. Mas por hoje, só vou deixar vocês com esse gostinho de como guardar dinheiro. Então, gente, era isso na live de hoje. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Vamos tirar o nosso print. Na última live eu fui meio correndo, né? Então não deu tempo hoje. Vou dar um sorriso um pouco mais louco. Beleza? Eu vou dar um sorriso aqui. Vocês tiram o print pra postar no stories de vocês. Então vamos lá. E aí? Hoje deu tempo? Deu boa? Então postem esse print nos stories de vocês. Provando pra todo mundo que vocês já sabem como que faz pra viajar barato. E marquem o @traçando-rotas, que eu vou repostar aqui nos meus stories. E eu vou postar uma foto aqui depois da live. E vocês me contam lá se vocês querem saber mais assuntos de como guardar dinheiro. Pra viajar muito, muito mais. Combinado, gente? Obrigada pra quem chegou até aqui. Um beijo. E nos encontramos na quinta. Até a próxima!